Imagine que você vai construir um telhado com telha colonial e você sabe que a telha colonial ela gasta praticamente 24 telhas por metro quadrado. Quantas telhas eu vou utilizar para o meu telhado total? Tem alguns itens, alguns detalhes que você precisa tomar muito cuidado na hora de fazer as suas considerações no quantitativo do número de telhas. Eu vou te mostrar duas formas de cálculo, como que você pode fazer o cálculo do quantitativo desse material e depois eu vou poder replicar para qualquer tipo de telha. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Estruturas e BIM. Se você não me conhece, prazer, sou o engenheiro Pedro e eu vou te mostrar um passo a passo aqui de como que você pode fazer o levantamento do número de telhas hoje para o seu telhado. Mas antes tem alguns fatores que nós precisamos definir. Por exemplo, qual que é o tipo de telha que você vai utilizar. Aqui na tela do meu computador eu separei 4 tipos de telhas hoje que você pode fazer a seleção para você fazer o seu telhado. O primeiro tipo de telha que nós temos aqui, a telha americana, nós gastamos aproximadamente 16 peças por metro quadrado e a sua inclinação mínima deve ser de 30%. Então, guarde essas informações se você for utilizar esse tipo de telha. Agora, se você for utilizar o tipo de telha colonial, nós sabemos que a telha colonial ela vai gastar 24 unidades, ou seja, 24 telhas por metro quadrado, e a sua inclinação mínima é de 30%. Já o próximo modelo que nós temos aqui é o tipo de telha romana, não sei se você conhece ela. Nós vamos gastar 16 telhas por metro quadrado e a sua inclinação mínima é de 30%. Já o nosso último modelo que nós vamos utilizar aqui é o tipo de modelo de telha francesa. Aqui nós vamos utilizar 16 telhas por metro quadrado, porém a sua inclinação mínima 36%. Então o primeiro passo é fazer a definição do tipo de telha que você vai utilizar. Ah, Pedro, você mostrou 4 tipos de telhas, mas nenhum desses é aquele que eu vou utilizar hoje na minha obra. Eu deixei aqui na caixa de descrição desse vídeo algumas informações sobre outras telhas. Depois você vai lá, dá uma pausa nesse vídeo, olha qual que é o tipo de telha que você vai utilizar e anote a inclinação mínima e a quantidade por metro quadrado. Já o próximo passo que nós temos que tomar muito cuidado na hora de fazer o quantitativo do número de telhas que nós temos hoje é o seguinte, é saber as dimensões que nós vamos utilizar hoje no nosso telhado. Você tem em mente qual que vai ser o tipo de formato do seu telhado, se ele vai ser uma água, se ele vai ser duas águas, como que vai ser esse telhado, se seu telhado ele vai ter beiral, isso é muito importante de considerar na hora de fazer o cálculo desse tipo de material. Se nós olharmos a fachada dessa residência aqui, nós sabemos algumas medidas que nós podemos considerar do nosso telhado. Por exemplo, o B ele vai significar qualquer dimensão do seu beiral. Você vai adotar um beiral de 60 centímetros, um beiral de 70 centímetros. Como que você vai fazer isso? O L ele vai representar a largura total da sua residência. Já o M ele vai representar a metade do seu telhado. Já o C ele vai representar a largura do seu telhado de forma inclinada. Já o A significa a medida angular que esse telhado está utilizando. E o H, a altura desse telhado. Parecem muitas informações, mas vamos utilizar aqui um modelo simplificado para você entender quais são as medidas que você precisa considerar na hora de fazer os seus cálculos. A primeira medida que você precisa saber é o comprimento do seu telhado. Qual que é o comprimento que o seu telhado hoje vai ocupar? Aqui no nosso exemplo eu te dei 12 metros. Outra medida importante também é essa medida do telhado, essa medida da largura do telhado. Se você parar para pensar, essa medida da largura do telhado, ela não significa aquela medida da largura hoje da sua edificação. Então nós precisamos saber qual que é a largura desse telhado. E não podemos utilizar o 8, por exemplo, aqui, que é a largura da sua edificação, para fazer os cálculos, porque vai ficar errado. Por que você não pode utilizar essa medida de 8 metros? Se você parar para pensar, a medida de 8 metros, ele está num plano reto e o nosso telhado é inclinado. Ou seja, essa inclinação vai gerar outra medida que nós precisamos considerar nos cálculos. Por isso eu separei 2 métodos que você pode utilizar hoje para fazer as considerações do seu telhado. O primeiro método é o método da hipotenusa. Não sei se você conhece ele. E nós vamos fazer os cálculos da hipotenusa para você saber qual que é essa medida inclinada desse telhado. Já o outro método, ele está relacionado ao fator de correção, que nós vamos utilizar uma tabela para fazer a consulta. Nós sabemos a inclinação do telhado, então fica muito fácil de fazer essa consulta nessa tabela do fator de correção. Parece muitas informações, mas eu precisava te passar esse conhecimento, porque depois daqui você vai poder calcular qualquer tipo de telhado. E eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai sair um expert em fazer o quantitativo do número de telhas. Mas antes de ir para a prática, eu preciso que você deixe seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, assim eu vou entender que você já escolheu qual que vai ser o tipo de telha que você vai utilizar. Então, de olho na tela do meu computador. Então, aqui na tela, eu vou te mostrar duas formas que você pode fazer o quantitativo desse material e ao final do vídeo você vai poder escolher qual que é aquela forma que mais se enquadra no seu processo. Então, o primeiro processo aqui, o primeiro método, é pelo fator de correção. Aqui o fator de correção ele possui alguns passos que nós devemos seguir. O primeiro passo é a área do telhado. Seguindo o nosso exemplo, nós temos um telhado com 8 metros de frente, de fachada frontal e de comprimento
12 metros. Para descobrir a área, basta fazer a multiplicação desses dois fatores, ou seja, 8 vezes 12. Porém, nós devemos saber quantas águas nós temos nesse telhado. No caso, nós temos duas águas, então nós devemos multiplicar por 2, porque é dessas duas águas que nós queremos saber o número de telhas. Então fica 8 vezes 12 vezes 2, que vai dar um total de 192 metros quadrados. Então a próxima etapa que nós devemos fazer é a correção dessa medida, no qual o telhado ele possui inclinação de 30%. Mas como que eu sei esse 30%? Isso é lá na parte inicial do vídeo, onde você estipulou qual que é o modelo de telha que você vai utilizar. Assim você sabe a inclinação que essa telha precisa ter para ter um bom desempenho e o número de telhas por metro quadrado, isso tudo quando você escolheu o seu modelo de telha. Então vamos dar sequência aqui. Nessa parte do cálculo é muito importante saber a inclinação do telhado, porque nós vamos consultar uma tabela para fazer essa correção dessa área que nós achamos. Com o telhado de 30%, olhando aqui na tabela, nós sabemos que o fator de correção ele vale 1,044. Então nós vamos pegar a área de 192 metros quadrados e multiplicar por 1,044. Isso vai dar um total de 200,45 metros quadrados. Isso porque o nosso telhado ele tem uma inclinação e nós precisamos corrigir essa inclinação. Não é nesse eixo reto, e sim na inclinação que nós queremos saber o número de telhas. Fez o primeiro passo, que era descobrir a área. Logo depois, a correção dessa área. A próxima etapa é simples, fazer o quantitativo. Nós vamos pegar a área e multiplicar pelo número de peças por metro quadrado. Então vai ficar 200,45 metros quadrados vezes 16 peças, que vai dar um total de 3.207,2. Isso vai ser o número de telhas que nós vamos precisar. Porém, vale ressaltar que nós devemos colocar um acréscimo, varia entre 5% a 10%, porque nós não sabemos como que vai ser feito o transporte, se vai ter alguma telha quebrada, processo de fabricação, se nós vamos precisar futuramente trocar alguma telha. Então, eu aconselho que você coloque entre 5% a 10%. Aqui no nosso exemplo, nós vamos adotar 5% de acréscimo. Então, vai ficar 3.207,2 mais, abre cochete, 3.207,2 vezes 0,05, que é o 5%. E nós vamos achar um total de 3.368 telhas que nós vamos precisar. Isso já levando em consideração o acréscimo. Então, na hora que você for comprar a telha, você vai comprar nessa quantidade. A única desvantagem desse processo é que você vai depender da tabela. Se você não sabe o valor do fator de correção, fica inviável você fazer por esse processo. Por isso que eu vou te mostrar outro processo. Mas antes, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, que eu vou entender que você gosta desse tipo de conteúdo. Então vamos para o segundo processo, que é pelo processo da hipotenusa. O processo da hipotenusa ele vai utilizar alguns valores importantes que nós devemos saber. Aqui no caso ele vai ser semelhante a um triângulo, onde nós devemos fazer depois o processo de Pitágoras. Mas antes nós precisamos saber a altura que esse telhado ele vai vencer, e agora vem o pulo do gato. Para você saber a altura desse telhado, basta você utilizar a inclinação da telha. A cada 1 metro, no nosso exemplo, o telhado ele vai crescer 30 centímetros. Se nós temos 8 metros, a altura do nosso telhado mínima deve ser de 2,4 metros. E isso está relacionado que a cada 1 metro, o nosso telhado ele cresce 30 centímetros. Se a telha que você tivesse escolhido ela tivesse uma inclinação de 28%, então a cada 1 metro o seu telhado ele vai crescer 28 centímetros. Voltando aqui para o nosso exemplo, nós descobrimos qual que é a altura que o nosso telhado ele deve ter, que é de 2,4. Isso equivale tanto para o método da hipotenusa, tanto para o método do fator de correção, porque essa altura ela não muda. Então vamos utilizar os conceitos de Pitágoras, onde nós já temos as duas medidas e nós devemos descobrir a hipotenusa, que é essa parte maior aqui do nosso triângulo. 8 metros de um lado, 2,4 do outro lado. Então a fórmula de Pitágoras é a seguinte: x ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Aqui no caso, vamos adotar que o a ele vai equivaler a 2,4 e o b a 8 metros. Então vai ficar da seguinte forma: x ao quadrado é igual a 2,4 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Logo, resolvendo essa conta, nós vamos ter aqui x ao quadrado é igual a 5,76 mais 64. Fazendo a soma desses dois valores, nós vamos ter x ao quadrado é igual a 69,76. Basta tirar a raiz desse valor. Então essa medida de inclinação aqui do nosso telhado ela equivale a 8,35 metros. Tá vendo a diferença? Se você considerasse 8, provavelmente o seu telhado ia faltar telhas. Então a medida dessa inclinação aqui do telhado equivale a 8,35. Agora fica fácil. Nós vamos pegar o 8,35, multiplicar por 12. E como nós temos duas águas, multiplicar por 2.
Então vai dar um total de 204,45. Então, a próxima etapa é descobrir o número de telhas por metro quadrado. Então, nós sabemos a área e nós sabemos o número de peças por metro quadrado. Então, fica 200,45 vezes 16. Vai dar o valor de 3.207,2. Esse é o valor de telhas, porém sem o acréscimo de 5%. Como que nós vamos acrescentar os 5%? É o mesmo processo que nós fizemos no anterior. Nós pegamos o 3.207,2 mais 3.207,2 vezes 0,05. Nós vamos achar um total do número de telha de 3.368 telhas. Bateu com o resultado anterior. Então, esses são dois processos que nós podemos escolher qual que se encaixa dentro da nossa realidade. Eu, particularmente, prefiro pelo método da hipotenusa porque eu não dependo de tabela. Mas vale lembrar que você precisa primeiro definir o modelo de telha, porque a inclinação e o número de telhas por metro quadrado pode variar. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, compartilhe com os amigos e não se esqueça de se inscrever no canal para você continuar recebendo conteúdos de qualidade. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço.